Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um projeto bem legal. É o Trash do League of Legends, a versão mais clássica dele. É um projeto bem grande, com alguns detalhes interessantes. Nós vamos começar a fazer estrutura agora. Então, venha comigo. Antes de mais nada, deixe seu like, seu comentário aí no vídeo que você está vendo e se inscreva no canal, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou começar com a parte de estrutura dos arames que eu tenho aqui. São os arames mais robustos, né, como você pode ver. A minha ideia é que essa parte vá ser a base por onde eu vou construir toda a parte do torso e da cabeça. A ideia é que a cabeça fique mais ou menos aqui, que a pessoa consiga enxergar aqui e aqui fique vazio, né? Tenha só um arame saindo dessa região aqui justamente para manter a cabeça suspensa. Vamos ver se vai dar certo. Tem bastante coisa para fazer. Esse aqui é a primeira peça, literalmente. Então vamos lá soldar. Bom, como vocês podem ver, eu soldei aqui a peça. E aqui que vai começar toda a estrutura. Ela deve ficar mais ou menos assim. A cabeça vai ficar... Opa! Vai, o negócio tá doido. A cabeça vai ficar mais ou menos aqui. E onde os ombros vão ficar sendo sustentados por aqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu fiz um progresso bem interessante aqui. Estou usando um manequim, ele é bem maior do que a pessoa, maior do que eu também, mas é só para montar a estrutura e deixar ela no lugar. Então, aqui eu fiz um suporte para a cabeça, como vocês podem ver. E toda essa estrutura de arame vai ser justamente para dar forma, né, e rigidez para que o Trash, né, o cosplayer, fique bem volumoso e não precise colocar muito enchimento, porque eu não sou muito fã de colocar muita espuma, que vai ficar muito quente e também pode ficar muito mais pesado do que realmente deveria, né? E aqui fica fácil de se locomover, tem um espaço interessante aqui justamente para colocar os eletrônicos, né? Porque vai ter uma máquina de fumaça, etc. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei um arame que vai sustentar a cabeça. Aqui onde vai ficar a cabeça do cosplayer mesmo, né? Os olhos, vou fazer um buraquinho bem discreto para ele conseguir enxergar. E basicamente ele vai vestir assim. Então aqui vai sair os braços. A ponta do braço vai ficar mais ou menos na mesma distância, né? Então, como não é uma estrutura muito grande, não vai ter muita discrepância na altura do ombro real para né, para o ombro do personagem. Então, essa é a estrutura básica aqui. Eu estou modelando no CorelDRAW a parte do EVA. E essa parte do EVA ela vai ser cortada na cortadora laser e aí finalmente eu vou começar a montar a estrutura dos ossos, enfim, né, da parte mais estética da coisa. Isso aqui é só a estrutura básica do cosplay. Antes de fazer também a colagem da parte do EVA, eu preciso fazer uma roupa, né, que vai cobrir tudo isso aqui. E por cima da roupa que vai a parte do EVA. Então, eu vou pensar no jeito de costurar isso aí de uma maneira mais fácil, né? Até porque não é minha especialidade. Então, vamos lá. Bom, pessoal, depois que eu cortei aqui na cortadora laser, como vocês podem ver, tem umas marcações aqui para eu saber qual é a peça que eu estou montando. Eu vou passar agora a Dremel, né? Para dar uma alisada, eu fiz uns cortes mais angulares aqui para eu tirar o máximo de material possível, no caso com estilete. E agora eu vou dar uma suavizada e fazer os acabamentos do osso, né? A ideia é que eu deixe a peça mais rústica possível e vocês estão vendo esses cortes mais angulados aqui só porque eu quero economizar tempo utilizando a Dremel. Então, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu colei várias peças de EVA, como vocês estão vendo aqui, para eu conseguir essa altura de camada. No caso, eu estava sem o EVA de 10 mm, então eu tive que colar vários de 5 mm usando cola de contato. O laser cortou super bem, como vocês podem ver, então não tive tantos problemas assim. E vamos continuar
esculpindo os ossos. Bom, finalizei aqui boa parte da escultura de muitas peças, ainda falta muita coisa, mas é mais ou menos assim que eu queria. E agora eu vou selar a parte de cima e também dar uma enrijecida na peça usando soprador térmico, e depois eu vou selar ela completamente com cola branca. Mas eu vou primeiro fazer a selagem com o soprador. Bom, pessoal, eu fiz um montão de ossinhos, eu já passei cola em vários deles, mas tem muito que trabalhar ainda nesses ossinhos, fazer a parte da pintura, né? Principalmente a modelagem das outras peças. Esse aqui, por exemplo, é uma peça do braço. Veja que ela está um pouco maior porque como a cabeça vai ficar acima da cabeça real do cosplay que vai usar, as peças precisam ser proporcionalmente muito maiores para dar aquela sensação de volume, né? Então, tudo isso aqui vai ser pregado em tecido. Eu já comprei aqui o tecido, que agora é cortar mais ou menos na posição que eu quero. Então, eu coloquei bastante tecido aqui só para ver mais ou menos a posição que eu queria que o tecido ficasse, porque tudo isso aqui vai ser coberto de ossos, né? Então não tem tanto problema. Não tem tanto problema ficar um pouco mais rústico, né? Mas a ideia é que os ossos vão se posicionando, né? E essas partes aqui que estão muito evidentes na estrutura interna, eu devo colocar um enchimento aqui para ficar um pouco mais uniforme, né? Mas a ideia é que eu coloquei aqui, já coloquei aqui o tecido mais ou menos na posição por onde eu vou querer costurar para dar a forma básica da Rohog, onde vai sustentar a armadura e as outras partes, né? Então aqui, por exemplo, eu vou ficando no braço, assim por diante, e aí eu vou colocando as outras partes. Né? Tem bastante trabalho e eu estou dando só alguns pontos para conseguir costurar na máquina, que eu gosto muito de utilizar costurar com esses grandes. Bom, pessoal, depois que eu cortei aqui na cortadora laser, como vocês podem ver, tem umas marcações aqui para eu saber qual é a peça que eu estou montando. Eu vou passar agora a Dremel, né? Para dar uma alisada. Eu fiz uns cortes mais angulares aqui para eu tirar o máximo de material possível, no caso com estilete. E agora eu vou dar uma suavizada e fazer os acabamentos do osso, né? A ideia é que eu deixe a peça mais rústica possível. Bom, pessoal, eu tive que anegar algumas coisas aqui, porque na hora que eu coloquei o tecido, ele deu empacada com aquele enchimento todo, então a gente teve que reduzir um pouco o enchimento só para diminuir as expressões, né, os anéis. Mas quando eu for adicionando todas essas partes de armadura, eles vão ficar praticamente imperceptíveis, né? Essa parte aqui eu sei que ela ainda não está acabada, mas eu vou ter que aceitar ela grudar ela no tecido e na estrutura. Aí o tecido já está grudado o tecido já está grudado na estrutura, justamente para facilitar a vestimenta, né? Mas essa parte aqui eu vou ter que grudar ela agora, antes de fazer, antes de passar cola, e antes de pintar também, porque eu preciso de fazer as faixas de EVA que vão auxiliar na colagem das peças. Então, eu preciso posicionar elas aqui justamente para saber qual vai ser a posição correta, qual vai ser a posição correta que eu vou grudar os ossos. Então, vamos lá.
Bom, pessoal, depois de lixar bastante EVA, fazendo vários ossinhos desses, como vocês podem ter visto, eu fui colando eles na roupa. Eu fiz algumas costuras, né, para a gente conseguir ter o tecido na parte de base, na parte básica, né, e por cima daquela estrutura de metal. E eu adicionei também a cara do bicho, né. Basicamente, o processo foi o mesmo. Então, para não ficar muito repetitivo, eu gravei algumas partes para vocês verem como é que foi feito esses ossinhos. Então, basicamente a mesma coisa. Corte no laser, despastei um pouco o excesso com o estilete e fui talhando eles ali, refinando, né, a camada e colocando alguns detalhes com a Dremel. E o resultado é esse. Então, eu fui adicionando mais algumas partes, né, como vocês podem ver aqui, que são essas chaves aqui, e também fui fazendo as partes das armas. Vou mostrar para vocês aqui. Então, são mais ossinhos conectados com um pedacinho de tecido, e aqui na ponta eu coloquei em fecho de mochila, que eu vou mostrar para vocês como esse fecho de mochila vai ajudar a gente a transportar e a vestir o cosplay. Eu também fiz as armas. Como vocês podem ver, elas já foram cortadas, mesmo processo, corte a laser, despastado na Dremel e depois colado. Não tem muito segredo nessas armas, a diferença é que eles estão conectados com isso aqui. Então, essa estrutura aqui segue a mesma ideia, corte a laser, desgastado com a Dremel e conectada com esses pedacinhos de tecido. Vou mostrar para vocês. E dentro da boca desse bicho aqui, eu colei aqui no próprio tecido esse fecho de mochila. Então ele está colado aqui justamente para conseguir plugar aquela outra parte do outro. Então fecho aqui assim, eu mostrei para vocês, tem esse fecho de mochila que vai ligar ali. Pessoal, fiz aqui a parte da perna, como vocês podem ver, eu das peças de viagem, eu não passei por dentro, mas o conceito é bastante simples. Essa parte da frente, eu coloquei aqui esses feltros, principalmente para fechar. E pessoal, se vocês querem produtos e peças eletrônicas, também filamentos para sua impressora 3D, não deixe de acessar o site robocore.net, o link está aí na descrição, e usar o meu cupom de desconto, Diego Atelier, também está aí na tela e na descrição. Você vai ganhar 5% de desconto e vai conseguir adquirir todos os equipamentos e componentes eletrônicos que você precisa para o seu projeto. Então não deixe de conferir robocore.net e use meu cupom Diego Atelier. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma construção rápida, bem simples na verdade, de uma plaquinha que vai sustentar as baterias, na verdade vão sustentar as máquinas de fumaça e esse aqui não vai ligar, né? Mas os LEDs também, então ela é bem simples, não tem quase nenhuma lógica. Vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a bateria que eu construí, ela é basicamente feita
com as Ele pilhas tem várias opções também, né? Se você apertar, ele mantém ligado, com a plaquinha de BMS, desliga, uma plaquinha menor do que essa aqui. Eu usei essa aqui, eu até tirei aqui um transistor porque uma plaquinha de transistor estava queimada, né? Então eu só substituí o pulso, a retenção, com essa placa grande, porque eu quase não uso ela. Ela é utilizada para várias opções interessantes, inclusive eles, carretel de você compra eles vêm pilhas a maioria muito grande, caixinhas. Então ele raramente entra nos projetos que eu uso, né? Bem então legal, eu acabo usando ele como sobressalente. Com uma construção um pouco mais limpa, né? As plaquinhas, como vocês podem ver, são plaquinhas de redução redução de volts, então são step downs, né, que a gente chama. Eles vão, cada bateria dessa aqui tem 12 volts, então esse projeto vão ser 2 baterias, uma para os LEDs e outra para as máquinas de fumaça. Então a ideia aqui, eu até coloquei aqui um código para eu não me perder, né? Cada uma aqui vai alimentar uma sequência, né? Como eu tenho dois tipos de máquina de fumaça, que eu fui reaproveitando os componentes que eu tinha aqui, eu montei essas 2 máquinas. Essa aqui com um motor menor, que gira a 5 volts, esse motor aqui. E a máquina esse vape aqui, né, de 5 volts também, eu geralmente aumento um pouco. Geralmente eles funcionam a 3.7 volts, eu dou uma pequena aumentada para ele gerar um pouco mais de fumaça. Então você tem esse tipo aqui e eu tenho esse outro tipo aqui que eu montei também, que é um motor um pouco maior, ele vai funcionar a 11 volts e esse aqui também é a mesma coisa, a 5 volts, né? Estão ligados? Então, qual é a ideia? Eu fiz uma regulagem, obviamente com uma fiação um pouco mais robusta aqui para não derreter, né? Porque é muita corrente que esses carinhos consomem. E aqui é basicamente o seguinte: esse cara aqui, ele vai alimentar os 2 vapes, as 2 fumaças, né? Esse cara aqui, ele vai alimentar o motor de 11 volts, que é aquele grandão, e esse cara aqui vai alimentar o motor de 5 volts, que é o grandão. Todos eles estão conectados em paralelo com a bateria. E como é que a bateria chega, né? Por meio desse conectorzinho aqui. A bateria, ela chega aqui nesses cabinhos amarelos e roxos, e aí eu uso uma placa dessas aqui de controle remoto, né? Então ele basicamente tem a conexão aqui da placa. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse esquema elétrico aqui, esse primeiro. Então eu uso esse primeiro esquema elétrico aqui. Esse segundo aqui, ele é para conexão na rede elétrica de 250 volts, então eu não vou usar ele, eu vou usar de 12 volts, né? Para quem tiver mais curiosidade, é só mandar mensagem aí que eu falo para vocês o modelo, mas vocês conseguem encontrar esses modelos com muita facilidade aí em qualquer loja, inclusive na Robocore também. Vocês podem acessar lá robocore.net e usar o meu cupom de desconto Diego Atelier, né? Que eu já ia falar Diego Cosplay, mas é Diego Atelier. Então acessa lá robocore.net e usa o meu cupom Diego Atelier, que você vai ganhar 5% de desconto e vai conseguir adquirir essas placas também que eu estou usando, né? Então essa plaquinha ela é acionada com esse controle aqui. Eu já vou ligar para vocês. Tem aquela configuração elétrica que eu falei. Então a bateria entra aqui e os controles saem aqui ligando essas 3 placas. Essa aqui ela está separada porque ela é dos LEDs. Eu vou usar 10 volts, apesar dos LEDs serem de 12, porque eu quero poupar um pouco a bateria. Eu não quero deixar ele consumindo na sua totalidade a bateria, até porque ele pode passar várias horas ligado. Então eu sempre diminuo um pouco a voltagem, apesar de perder um pouco o brilho, mas sem perder muito o efeito, né, que eu quero. Então esse cara aqui, ele vai estar separado. Então eu tenho a primeira bateria aqui, a segunda bateria aqui. Essa peça vai estar grudada dentro do cosplay, e aí eu vou passar os cabos todos para facilitar tanto a remoção da bateria quanto a ligação dos componentes que eu preciso, né? Uma máquina dessa vai ficar
na cabeça e a outra na lanterna. E aí os LEDs eu vou usar um nos olhos e outro na lanterna também. Esse aqui é o LED que eu vou usar, é um LED verde comum, uma fita de LED verde comum, sem RGB, sem nada. Ele basicamente é uma conexão comum. Aqui para vocês verem, ó. Na hora que eu ligo aqui a minha bateria, eu posso... Opa. Ligou aqui? Na hora que eu ligo aqui a bateria, deixa eu ver se está ligado. Bom, eu descobri ali que o problema era a bateria que estava com pouca carga. Eu liguei aqui, e aí quando eu ligo, ela aciona. Esse aqui não vai ligar, né? Mas, inclusive, esse carinho aqui é interessante porque para você configurar outro controle, você pode só clicar nele aqui e configurar o botão que você quer. Ele tem várias opções também, né? Se você apertar, ele mantém ligado. Se você apertar de novo, ele desliga, enfim. Tem várias formas de configurar ele aqui, né? Tem o impulso, a retenção, alternar, enfim. Tem várias opções interessantes e, inclusive, você compra eles vêm a maioria nessas caixinhas. Então, é bem legal aí se você quiser ter um projeto com uma construção um pouco mais limpa, né? Se for usar só ele. Bom, pessoal, eu coloquei aqui o circuito, não sei se dá para ver aqui direito. Eu botei ele com essa capinha de proteção. Ele está aqui dentro junto com a bateria, ela é removível, né? E os LEDs eu já colei. Eu tive que dividir aquele circuito que vocês viram. Aqui está a maquininha de fumaça, tá vendo? Porque a máquina ela puxa muita energia. E só pelo fato do fio que sai daqui até a armadura, estava criando uma resistência e estava diminuindo a potência da máquina, né? Então ela não estava dando conta de esquentar o suficiente para sair a fumaça. Agora ela está dando conta, né? Porque agora todo o circuito está aqui. Então é o mesmo circuito que eu já tinha mostrado antes, né? Um circuito aqui e outro circuito lá na armadura. Como vocês podem ver, eu fiz alguns testes aqui de pintura, eu já comecei a fazer algumas partes da pintura, eu vou falar para vocês. E tem a fiação que passa aqui nesses ossinhos, né? Elas vão ser conectadas na roupa, porque essa fiação aqui é só dos LEDs. Como esse LED ele não tem um consumo de energia muito alto, então não tem problema eu utilizar essa fiação mais longa, né? Tem aqui pelo menos mais de 1 metro de fio para fazer essa interconexão. Quando eu fiz esse teste aqui com a bateria, aliás, com a bateria não, né? Com a máquina de fumaça, não deu certo. Então, por isso eu fiz essa modificação e, como vocês podem ver, eu já comecei a fazer a primeira parte da pintura. E para fazer a pintura, já falando dela, eu terminei de passar cola em tudo e comecei a fazer a pintura com pincel mesmo, de tinta acrílica, a primeira base, e aí eu primeiro faço essa primeira parte com a cor mais evidente, né? Geralmente uma cor um pouco mais clara, e aí eu vou fazendo os degradês com o airbrush, justamente porque é muito mais difícil. Eu não tenho um airbrush grande de pistola, então é muito mais difícil eu fazer
a pintura de grandes peças com airbrush pequeno. Então eu faço primeiro com pincel, não tem problema escorrer um pouco aqui, como vocês podem ver. A ideia é que eu vou fazendo outras camadas de tinta, né, que vão cobrindo as imperfeições. Tanto de sombreamento dessas partes mais aprofundadas, quanto de luz, né, dessas partes mais sobressalentes das quinas e tudo mais, com as cores mais claras, até porque essa peça aqui, principalmente essa parte aqui, né, desse cadeado, tem muito verde, um verde fluorescente, então vão ter que ter outras camadas de tinta, não dá para pintar já a cor certa de primeira, né, porque senão você tem uma peça muito chapada, é preciso que seja feito pelo menos com uma sombra e luz.